Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá a hora que você assistir. Eh, Hoje o Pode Pôr para Quebrar, eu sou o Guilherme, sou membro do Coletivação, e hoje o Pode Pôr para Quebrar, ele vai falar do dia 26 de junho, que marca o Dia de Solidariedade, o Dia Internacional de Solidariedade às vítimas de tortura, né? E aí aqui hoje nós vamos ter o prazer de conversar com o Afonso Magalhães, que é do Coletivação, um economista, ele é da seção internacional, da Quarta Internacional Trotskista Posadista. Ele, né, ele tem uma vasta experiência, um vasto conhecimento nesta área e vai nos ajudar hoje a falar da importância desse dia, do significado, por que é importante marcar esse dia, lembrar desse dia, é, principalmente num período que está vendo, né? É um período de arbitrariedade e autoritarismo, como visto há pouco mais de 30 anos, e isso, né, retrocedemos. Então, sem mais delongas, por favor, Afonso Magalhães, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua, sua parceria e paciência. Vamos lá, meu querido, por favor. Nós do Coletivação, né, nós estamos disputando somos pré-candidatos ainda, vamos disputar uma vaga aí na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Temos como um dos eixos básicos da nossa carta de programa, que vai ser registrada em cartório, a defesa dos direitos humanos, né? E direitos humanos no sentido mais amplo, direito à vida, direito a condições básicas de vida, de trabalho, de emprego, de salário, educação, saúde, acesso à cultura, à mobilidade, à habitação. Então, nós vemos esse Dia Internacional de Solidariedade, de apoio às vítimas de tortura, com essa visão bem ampla, né? Nós sabemos que também há uma preocupação específica, né, em relação ao tema da tortura, que é gravíssimo isso no Brasil. Nós temos hoje um presidente da República, eleito em 2018, que deve, né, deixar o Palácio Planalto aí no dia 1º de janeiro de 2023, esperamos, né? Esse cidadão aí, ele defende a tortura, né? Ele já se posicionou várias vezes a favor de práticas de tortura. Então, está até violando a própria lei. Tem uma lei, né, no Brasil, né, contra a tortura, né, a 9455 de 1997, que vai ao encontro da Convenção da ONU, né, contra a tortura. Esse dia, 26 de junho, ele foi colocado como Dia Internacional de Solidariedade às Vítimas de Tortura a partir dessa Convenção da ONU. E aqui no Brasil a gente sabe que é muito sério isso aí, né? Muitas denúncias, né? Práticas de tortura, principalmente por agentes do Estado, né? Mas claro que isso aí, essa lei, inclusive, ela é abrangente, né? Ela aponta tipifica, né, os crimes de tortura, tanto no âmbito da sociedade em geral, como no âmbito do Estado também. Então, o servidor público, né, o agente carcerário, o servidor público, que praticar tortura, né, ele está sujeito a ser expulso do serviço público e ser condenado, né? Como qualquer pessoa na sociedade que tortura criança, que tortura mulher, que tortura deficiente físico, né, que priva de liberdade alguém, está sujeito aos rigores da lei. Agora, a gente sabe que há uma preocupação em relação, por exemplo, às penitenciárias, aos presídios, às delegacias, a conduta da polícia militar. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito e a gente entende que é preciso transformar o Estado brasileiro. Eu acho que é uma tarefa irrenunciável, que o Lula tem que abraçar, né? O Partido dos Trabalhadores, a Federação Brasil Esperança, a coligação Vamos Junto pelo Brasil. O Estado tem que ser transformado, porque o Estado tem um recorte de dominação de classe,
E aqui no Brasil, isso aí está caracterizado pelo patrimonialismo, patriarcado, as práticas de tortura que vêm da época da escravidão também, né? O senhor, o dono do escravo, ele tinha o escravo, o corpo do escravo era propriedade dele. Então, ele podia torturar, botar no tronco, fazer as barbaridades que a gente conhece, né? Isso aí vai se reproduzindo ano após ano. É claro que tem muitos movimentos na sociedade civil, né, que se mobilizam contra isso, inclusive a igreja, né, tem a pastoral carcerária aí, que dá Desculpa te apoio, interromper, né, Afonso. É importante a pastoral. Se não fosse ela, inclusive, seria muito pior. Mas tudo isso que você acabou de descrever confirma, né? Ou seja, o comportamento, né? Assim, a realidade, né? De um lado você tem um presidente que defende abertamente a tortura, a morte, o desaparecimento das pessoas, né? Assim, é um torturador mesmo. E, do outro lado, nós temos séculos de assim, leniência dos poderes públicos, né, com o que acontece nos porões carcerários do Brasil. Né? Isso aí, como você disse, não é novo, né? As instituições estão aí, o MPF está aí, mas parece que, né, se não fosse, por exemplo, a pastoral carcerária, a coisa seria muito exatamente. pior. Né? Então, esse é um processo, é uma coisa histórica, né? E como que seria, né? Como que o coletivação ele vê assim, ele aponta como saída para as políticas públicas de segurança pública que realmente dessem segurança à população, né? Assim, eu particularmente acho que segurança pública tem que ser tratado primeiro com escola e cultura. Pronto. Aí depois vamos falar de, né? Não, claro. Não, é isso, né? O Lula tem se posicionado, né? Assim, isso se combate, né? A gente acabar com a delinquência, né, com crime organizado, avançar, né, em resolver esses problemas, né? Não é só com o punitivismo, né? É mais eficaz se dar livro do que arma para a população, né? Então, a educação, ela tira o adolescente do crime, do tráfico de drogas, isso aí é real. Então, voltando assim à nossa visão de direitos humanos, eles têm a visão ampla, global, né? Passar fome é sofrer tortura também, né? E hoje tem milhões passando fome no Brasil, Mais situação de 30, tem mais de 30 milhões. deteriorado, situação social, econômica, deteriorado, sim, de uma forma exponencial, né? Com dados de pesquisa, né? Dados de levantamentos oficiais e pela observação empírica, né? Que se faz nas ruas, a população de rua aumentando tremendamente, né? As pessoas em estado desesperador, e o compromisso do Lula é isso, né? De garantir 3 refeições por dia. Hoje, você garantir 3 refeições por dia é ser um revolucionário, é ser um governo Isso, revolucionário. Porque nem se é pode. isso, né? Olha o nível de civilização que nós estamos, né? O Esse governo aqui me programa. lembra o final dos governos Fernando Henrique Cardoso, né? Morria tanta gente de fome no Exatamente. Brasil. Olha a desgraça, não? 2000. Então, o programa de governo, ele é o programa da coligação, Vamos Junto pelo Brasil, um programa de governo transformador, ele pode ser bastante extenso, né? Com várias páginas, mas ele tem que se resumir em questões concretas como essa que o Lula fala, né? De colocar o pobre no orçamento, o rico no imposto de renda, garantir uma refeição por dia, né? Então, café da manhã, almoço e jantar. Isso aí já é avançar, já é ser muito revolucionário, né? O programa do Lenin, né, na Rússia revolucionária se resumia, era um programa bem amplo, se resumia a Soviet, que é a participação popular, né, Soviet, sabão e eletricidade. Era assim, três pontos aqui. Soviet, que é a participação popular e controle, né, operário, sabão, tinha muita gente que não tinha sabão, não podia tomar banho, pô, né, e sofrer com doença de pele e outras doenças por isso. E eletricidade, que remete aqui ao nosso luz para todos, né? Que é um salto de qualidade Isso.
né, para milhões de famílias ter acesso à luz e sair da lamparina, do candeeiro. Então, tudo isso está inscrito nos direitos humanos. Agora, claro que há uma preocupação específica e legítima em relação à questão da tortura como tortura mesmo, que se tem em delegacia, que se tem em presídio, enfim. Né? Isso aí a gente tem que combater educando os agentes públicos. Né? Eu acredito que dentro de uma corporação nós temos policiais civis dentro da coletivação, podem falar melhor que eu, mas às vezes tem até dificuldade de falar isso, porque um policial que se posiciona claramente contra a tortura, ele pode ser perseguido dentro da própria corporação. Né? Eu venho de corporação também do Estado, e a gente fazer crítica de dentro para fora, apontar debilidades, problemas na própria corporação, é correr risco dentro da corporação, de ser marginalizado, de ser perseguido. Então, quando eu vejo algum policial civil qualquer aí, um conhecido e tal, defendendo tortura, né? de torturar jovens suspeitos, menor de idade, né? Achando que isso aí é a coisa mais natural do mundo, né? Isso é um problema. Né? Isso é um problema que pode dar cadeia até para o agente público, segundo a Lei 94/55. Então, nós temos que ter muito um olhar bastante crítico para isso aí. Nós sabemos que não basta olhar a árvore, tem que olhar a floresta, né? O Estado tem esse recorte de classe, a classe dominante, ela se impõe à força, né? E a força que está dominando o Estado brasileiro é para defender os interesses das elites, né? Do agronegócio, dos banqueiros. E isso aí, o projeto neofascista que tentaram implantar no país a partir de 2018, é claramente genocida nesse sentido, assim. Você resolve o problema da exclusão da pobreza deixando os pobres morrer, né? Como uma seleção, né? Natural, neofascista, né? Deixa morrer, o Estado não ampara, vai desmontando o sistema de proteção social, que é isso que está ocorrendo no Brasil hoje. As filas do CRAS é uma tortura, uma forma de tortura. Política justo veríssimo, né? Você tem que dormir, chegar às 5 horas da manhã hoje, para pegar uma senha no dia seguinte, você vai ficar quase 48 horas numa fila. Pessoas estão passando passando mais de 2 dias. Mais de 2 dias. Exatamente. Né? Então, famílias que estão em estado desesperador, porque não tem renda, não tem acesso à renda e a proteção social inclui, né, o Bolsa Família, que agora está chamando Auxílio Brasil, enfim. E já não está valendo muita coisa, mas já dá para comprar uma cesta básica, ou 2 cestas básicas, os R$400 aí, para matar a fome, pelo menos. Né? Claro que, do ponto de vista de uma cesta, de um salário mínimo, né? do DIEESE, né? Que é mais de R$3.000, está perto de R$4.000, para garantir um mínimo de amparo para uma família, né? de 4 pessoas, está muito distante, evidentemente. Agora, nem o Sistema Único de Assistência Social está funcionando, é incapaz de cadastrar, de acolher, porque milhares foram excluídos sem nenhuma explicação, né? E deixaram de auferir, de ter acesso ao Bolsa Família, ao Auxílio Brasil. Né? Tudo isso são formas de tortura social. Então, temos que ter esse olhar amplo, isso tudo dentro do escopo dos direitos humanos. E, em relação ao trabalho da polícia na rua, a polícia militar, a polícia civil, os organismos do Estado, né? As casas os presídios feminino, masculino, essas casas de correção de menor, né? Que aqui a gente chamava CAGE, em Brasília, antigamente, tem que se pautar pelo respeito aos direitos humanos. A privação de liberdade já é uma punição violenta, você privar a pessoa está presa, entendeu? Então, não justifica torturar, em hipótese nenhuma. Então, a gente tem a experiência aqui da ditadura militar, que eles recebiam aulas de tortura, né? Tanto pau de arara, cadeira do dragão e várias técnicas de tortura para arrancar confissões, confissões até mentirosas, né? Assim, inventadas. As coisas mais abjetas. Para as pessoas saírem daquele estado de tortura, né? De sofrimento. Né?
Como aconteceu até com a Lava Jato também, porque a tortura também é psicológica, né? Se arrancar uma delação premiada do sujeito, Isso. através Para do entregar. constrangimento, do isolamento, que leva até suicídio, como aconteceu com o reitor Foi. da O Federal, lá de Cancelheiro. Santa Catarina, o Né? Cancellieri, que é um case, né, Isso. de como funciona, né, todo esse aparato, né, de Isso. tortura que a Lava Jato implantou no Brasil. Infelizmente, a gente está virando essa página também, que eles foram desmascarados. Então, esse conceito de tortura Agora, você, ele é condicionado ao tempo e ao espaço também, né? Da onde mas, a gente está falando, em que época. Isso mas aí. a banalidade da tortura no Brasil, ela parece ser tão assim. Como não ter tortura, né? Porque como é que um grupelho de bandidos, né, travestidos de servidores públicos, pressionaram ou foram assim, conseguiram passar por cima das leis, sabe, instalar uma indústria de tortura psicológica, né? E as instituições simplesmente, talvez tenha sido isso, né? Porque como é que o alto comando do Ministério Público, na época o Janot, né, se não me lembro, ele, ele permitiu isso, não viu isso, né? Como? O alto comando da Polícia Federal, sabe? Então, de onde que esses caras arrancaram tanta força? Da mídia, uma tradição nossa, nos achar tão banal a tortura que, né, não, é isso mesmo. Inclusive, o Eugênio Aragão, ele explicou numa palestra que esses ditames legais aí da delação premiada, eles foram inspirados, né, em uma legislação europeia, na Alemanha, se não me engano, em outros países, na Itália, teve uma uma etapa na Itália de combate às máfias e tudo, né? E aí há uns 30 anos atrás, e surgiu essa questão da delação premiada, mas era exatamente para defender a pessoa da violência do Estado, era o contrário, né? Aqui a Lava Jato foi um instrumento de perversidade dos agentes do Estado contra a pessoa que está ali sendo investigada e que, né, tem que confessar qualquer coisa, né, para se livrar e acusar o Lula, acusar o Zé Dirceu, acusar esse, aquele, entendeu? Para dar vazão ao inquérito, à sentença de condenação aos adversários, aos inimigos políticos, né? E, Então, eu, é não, isso, pode né? falar. Acho que E, é outro olhar, né, sobre o que é tortura, né? E esse aí e, do que é, do que foi a Lava Jato, né? com interesses internacionais, inclusive, né? Porque o professor Almirante Otton Basco é recebido com tapete vermelho em qualquer país que ele vá, né? O cara, ele estava desenvolvendo enriquecimento de urânio com tecnologia própria nossa. Acho que os Estados Unidos ia permitir isso, mas nem Exato. pensar. Prenderam o cara, humilharam ele, uma coisa assim. Meu Deus, olha, que vergonha, uma vergonha, um grupelho ridículo, entendeu? A mídia, sei lá, e outras instituições do Estado colaboraram para isso, né? Um protagonismo negativo. Então a gente tem vários olhares aí, né? São vários vetores, né? Podem ser analisados, né? Do ponto de vista desse conceito de tortura. Nós tivemos recentemente o caso da prisão do Pilha, né? Que é o companheiro do PT, que denunciou, né, as torturas e os maus tratos na Papuda. A gente conhece a Papuda aqui do lado, né? A gente sabe mais ou menos o que acontece ali, e por informações de pessoas conhecidas, de parentes, de amigos, de companheiros nossos que andaram presos lá dentro, inclusive o Pilha, né, que foi uma prisão assim arbitrária, né, por causa de uma pendência qualquer na justiça, enfim, ficou encarcerado aí, né, vários meses. Então ele denunciou isso aí, e nós sabemos, né, de como é que funciona essas mafiazinhas, né, dentro dos presídios, né, de cobrar
R$ 100 por 1 quilo de café para o presidiário, Não, os caras roubar movimentam coisa milhões. de quem visita, enfim, de revistas íntimas, Não, você enfim, de poder receber barbaridades visita ou não. que se Você tem que naturalizam. pedir. O agente carcerário, ele que está contra aquilo ali, se ele denunciar, ele está no sal, entendeu? Mas morre. Porque vai criar Morre. problema com os outros. Ou Coisa você entra no. institucionalizada. Ou você. Institucionalizada. Você leu. Como chama? República das Milícias? Eu esqueci o nome do jornalista, mas é um espetáculo de livro. Né? Ali ele mostra como é que está tudo amalgamado de uma forma, né, que vai do soldado ao desembargador. Né? Não tem assim, como esse ou aquele, não. É um sistema. Um sistema ali dentro que, se não for superado, sei lá, desmontado, enfim, impedido, não vai passar. E é complicado, né? Porque é muita gente armada, né, não, Afonso? E essa cultura. Hoje em dia, por E outro exemplo, tem mais. aspecto, essas máfias, né, que se organizam na sociedade, isso não surge, não brota no Estado por geração espontânea, são máfias que se organizam de dentro para fora e de fora para dentro da máquina do Estado, é como a sociedade se construiu, dividida em classes, né? Não tem igualdade social, tem luta de classe, tem desigualdade de classe, e isso se reflete no psicológico. Como é que a gente vai analisar psicologicamente um torturador? Né? Porque eu me lembro porque a minha militância começou na época da ditadura, né? Começou com militância clandestina, então a gente ouvia os relatos. Né? E o torturador, aquele que torturava, que botava a pessoa, o preso no pau de arara, que violava o preso, as mulheres, a Dilma sofreu torturas bárbaras na prisão. Né? Agora, o torturador aqui fora é uma pessoa normal. Você está tomando cerveja com o cara é um torturador. É um torturador, assim, o cara. Como é que é o Não tem uma psicológico, né, placa, né? dessa pessoa, né? Do torturador nazista, neonazista, como é que era lá nos campos de concentração do Hitler, como é que é nos furões da ditadura militar aqui no Brasil, como é que é hoje em algumas masmorras por aí, né? As O cara denúncias chega em chegam, né? casa, As denúncias chegam, beija, Comissão de Direitos Humanos e tal. Como é o que cara chega é, em né? casa, Isso beija a realmente. família, né? Exatamente. Então, são essas taras aí, né, que é preciso usar. É outro olhar também, né, É. sabe? O sujeito, né, no trabalho dele, né, tem Isso, que o trabalho dele. descarregar suas taras, seus É. traumas, As entendeu? perversões todas. Suas perversões, seus transtornos mentais em cima de Isso, outra pessoa. Outra pessoa que já isso. está presa. Subjugada, Ela privou tá de lá. liberdade. É Entendeu? tara, Então, você tem. covardia, é tudo, né? É uma loucura, gente. Isso é o ser humano. Agora, é um processo cultural, né, o Afonso? Como é que você analisa, assim, a partir de janeiro, assim, vamos supor que o Brasil não sofra outro golpe, né? E doravante os governos, os sucessivos governos sejam progressistas, certo? Em quanto tempo quantas décadas você acha que essa cultura no Brasil seria superada, né? Porque ele é muito É, arraigado, é a tática, né? Isso aí vem lá é da verdade. senzala. É o seguinte, Guilherme, isso aí é mais fácil mudar de fora para dentro do que de dentro para fora. Né? Então, a sociedade precisa se revolucionar, se reinventar, construir novas relações de solidariedade. A pandemia apontou muito para isso, né? Valorizar a solidariedade. Isso aí vai se refletir dentro também de um Estado transformador, de um Estado que valorize a construção, né, de uma sociedade justa, igualitária, inclusiva, de maneira que haja essa interação, né, entre uma sociedade que se transforma e um Estado que se transforma também, com controle social, com controle, participação popular, com os diversos mecanismos de controle, né, ouvidoria, os conselhos de participação social e
e um tratamento digno para os servidores públicos também. Eu acho que o nosso setorial de segurança pública do PT pode dar uma contribuição muito grande, né? Nós temos companheiros aí que fazem um grande trabalho, né? Inclusive com mandato parlamentar, combatendo, né? Policiais antifascistas, né? Então, a partir desse núcleo, né, de policiais que têm consciência política, que têm consciência de classe, né, que estão do lado do povo explorado, oprimido, né, que a gente que trabalha dentro do Estado, a gente pode desenvolver a consciência de classe e combater essas injustiças, o mal feito, né, o mal feito dentro dos Não, claro. O problema é que aquilo que a gente estava falando. Quando um agente, né, da lei se posiciona ao lado da lei, ele está correndo risco. Né? É um processo, primeiro, que ele já tem a desconfiança da sociedade, né, por ser agente da lei. E dentro do sistema, ele também ser olhado com desconfiança, acaba com a moral, né, da pessoa, assim, é difícil, tem que ter uma personalidade muito forte para não sucumbir, né? Uma visão muito clara do que ele quer para a sociedade, assim, muito do seu papel, sua função e tudo. Os policiais, eles refletem o que é a sociedade. Então, a gente vê, por exemplo, no DF, né, a conduta da Polícia Militar, que hoje teve uma grande mudança na Polícia Militar do DF, né? Para ingressar na Polícia Militar precisa ter curso superior. Não quer dizer que tendo curso superior você vai ter consciência política, né? Não tem correlação, mas você tem mais conhecimento de educação formal. Hoje tem uma nova geração aí de policiais militares, bem jovens, né? Homens, mulheres. Então, por exemplo, eu tenho um batalhão que cuida do Guará e cuida da estrutural. Então, o trabalho dos PM no Guará é um trabalho assim, muito bem feito, que eu vejo, assim, do ponto de vista tanto da prevenção do crime, quanto das abordagens, né? Mas na estrutural, não sei se são as mesmas pessoas, né? Acredito que não, mas na estrutural, na cidade estrutural, tem muita reclamação da abordagem policial, que denota preconceito de classe, né? Que está lidando com um trabalhador ali de 0 a 1 salário mínimo, enfim, trabalhador informal, catador, autônomo. Então, as abordagens são muito mais desrespeitosas, violentas. Então, isso aí que a Polícia Militar tem que cuidar disso, a Polícia Civil também, os órgãos de segurança pública, tem que mudar. Você não pode analisar a pessoa por causa da cor, por causa do cabelo, por causa se a roupa está assim, assado, a cor da pele. Então, tem que ser uma abordagem respeitosa, justa, e não é primeiro aponta a arma, ameaça, porque é criminoso, depois vai tentar colher provas. Não, você aborda. Claro, o policial ele precisa de ter sua segurança também, mas eles são treinados para isso, a parte técnica de abordagem. Agora, os exageros, né, o abuso de autoridade, ele deve ser combatido dentro mesmo da PM, né? Os PMs, os policiais civis militares têm que discutir isso aí, entendeu? Eu acho que direito humano, isso aí é um conceito que tem que ser respeitado, todo mundo, né? Hoje é expandido, inclusive, o direito dos animais também, né? Somos contra a tortura de humanos, tortura de animais também, e há leis tipificando isso aí e punindo os culpados. Então, acho que essa discussão tem crescido, agora tem que revolver mais esse processo na sociedade, né? Para a gente sair daquela coisa patética da arminha, né? Da arminha, faz arminha, não sei o quê, que isso aí já era, né? Vamos doar livro, vamos distribuir livro e não arma. Isso, é por aí, exatamente. E também dispersar, ou seja, distribuir, né? Abrir acesso, mas abrir acesso mesmo, democrático, à produção e consumo cultural. Né? Porque é muito concentrado, meia dúzia de famílias controlam isso no país, francamente. Né? Não dá para a gente, seis famílias, 9, 10 famílias determinarem o que
200 e tantos milhões vão consumir, francamente, né? A gente está... Né? E outra coisa também, outro caminho que eu acho que tem que abordar, né, nesse debate, é começar a discutir uma, uma suposta autoridade que é outorgada, né, a um agente, mas essa autoridade ela é panaceia para tudo, né? Então, tem que ter um limite realmente, né, nesse negócio, porque... Os policiais têm fé pública, né? Então, isso aí é muita responsabilidade. Isso. O trabalhador, o servidor público que tem fé pública, qualquer deslize, isso aí é um agravante. Né? A pessoa que tem fé pública, ele tem que ter muito mais responsabilidade do que se imagina, né? No exercício da sua função. Né? E qualquer erro, qualquer mal feito tem que ser punido com muito rigor. Né? As corregedorias aí, toda essa parte aí, inquérito administrativo, inquérito policial, né? Sindicâncias, e tem que ter muito rigor nisso aí. Então, tem que ter uma formação, uma boa formação, Justo. a segurança pública, e a Isso. sociedade Humanizada. tem que se transformar. Se não mudar aqui fora, não vai mudar dentro do Justo, presídio, da essa delegacia. figura. A gente, pô, o Luiz Estevão andou preso aí na Papuda, porque na Papuda o sistema capitalista continua sendo o mesmo, que está fora e está dentro. Então, o Luiz Estevão andou nadando de braçada. É claro, o carcereiro tem um primo que está desempregado, a família passando dificuldade, vai pedir emprego para ele. Ô, Luiz Estevam, arruma um emprego para mim, entendeu? Assim, então a transformação principal tem que ser aqui do lado de fora da sociedade, porque lá dentro não vai mudar, entendeu? Sozinho, precisa aqui mudar. Então, a carga, né, de cobrança não pode ser só em cima do policial, muito menos o policial individual, porque isso aí é uma engrenagem. Então, essa engrenagem tem que ser transformada. Eu acho que esse Dia Internacional de apoio às vítimas de tortura tem que levantar essa discussão muito mais ampla, né, do que questões específicas. Claro, bem mais. Ô, meu caro, eu não sei mais já por quanto tempo nós conversamos aqui, uns 40 minutos, acredito. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e principalmente por essa